Então, vamos lá, gente. Vamos dar início à nossa aula. Como eu já tinha conversado com vocês, nosso tema, princípios da administração pública, tá? Então, é bastante recorrente aí nas nossas provas do exame de ordem, também nas provas de concurso público, tá? Muito importante também aí no atual contexto político nacional. Então, acredito que é um tema pertinente e acredito que acho que vai ser bem proveitoso, tá? Vamos lá. Para mim conversar com vocês sobre princípios da administração pública, eu tenho que falar, conceituar o regime jurídico administrativo, tá bom? Porque os princípios da administração pública, eles são exatamente, eles estão inseridos exatamente naquilo que a gente conhece por regime jurídico administrativo. Então, percebam, a atuação da administração pública, no contexto da sua atividade administrativa, obviamente, ela sofre a influência de um regime jurídico próprio, denominado regime jurídico administrativo. Esse regime jurídico administrativo, ele é caracterizado pela incidência de princípios e regras específicas que vão dar um contorno especial à atividade administrativa. Esse conjunto de princípios e regras, eles nada mais são do que um conjunto de prerrogativas e sujeições que podem potencializar ou mesmo restringir as atividades da administração pública, tá? Então, o regime jurídico administrativo, ele é exatamente esse conjunto de prerrogativas e restrições a que está sujeito a administração pública e que não se encontram presentes nas relações entre particulares. Por essa razão mesmo, a Maria Silvia Zanella de Pietro, ao conceituar o Instituto Regime Jurídico Administrativo, ela diz que esse regime, coloca a administração numa posição privilegiada, numa posição vertical, ou seja, de superioridade, de cima para baixo. Lembrando, que as relações entre particulares, ela é marcada pela horizontalidade, ou seja, pela igualdade entre as partes. Não existe essa relação vertical, essa relação de superioridade, que só existe ali no contexto da atividade administrativa, da atuação administrativa. E aí, ela bem conceitua o regime jurídico administrativo como a expressão regime jurídico administrativo é reservada tão somente para abranger o conjunto de traços, de conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Basicamente, pode-se dizer que o regime jurídico-administrativo resume-se a duas palavras apenas: prerrogativas e sujeições. Em seguida, eu coloquei aqui para vocês. Olha, o regime jurídico-administrativo é, portanto, esse conjunto harmônico de princípios e regras que determinam a lógica da atuação da administração, definindo prerrogativas e limitações aplicáveis ao ente estatal em face do interesse público. Gente, essas prerrogativas e restrições, essas prerrogativas e limitações, são a lógica do direito administrativo. É a lógica da atuação da administração pública e a lógica do direito administrativo. Se você entender que o regime jurídico administrativo é um conjunto de princípios e regras que, basicamente,
vão definir as prerrogativas que a administração tem no momento da sua atuação, no momento do desenvolvimento da sua atividade administrativa, bem como as limitações que são impostas a ela, a administração, também no contexto dessa atuação administrativa. Você matou a charada, você entendeu o direito administrativo. Você já sabe como tudo vai se desenvolver. Então, a atuação da administração pública, ela deve ser pautada sempre no interesse público, ou seja, sempre com a intenção de perseguir e alcançar o interesse da coletividade, tá? O interesse público aí, tá? Ele funciona como conteúdo do regime jurídico administrativo também. E aí, a gente se pergunta, e professora, o que é o interesse público? Mas o que é realmente esse interesse público, né? O interesse público, gente, é a vontade da maioria, é o interesse da coletividade, é a vontade, é o interesse da sociedade, interesse da coletividade, tá? E só que o interesse público, ele pode ser estudado sob duas vertentes, né? O interesse público primário e o interesse público secundário. Esse interesse público que nós dizemos, que nós estamos enfatizando, né, explicando que ele é o conteúdo do regime jurídico administrativo, né, é o interesse público primário, que é exatamente o interesse público da coletividade. Ao passo que o interesse público secundário, ele é um interesse do Estado enquanto sujeito de direitos e obrigações, tá? Ó, o poder público, né, a administração pública, ela tem personalidade jurídica própria, tá? Então, ela tem os seus interesses individuais, assim como nós, né? E esse interesse público secundário são exatamente os interesses individuais da administração pública enquanto sujeito de direitos. Portanto, o interesse público secundário, ele visa basicamente, resumidamente, tá? O interesse patrimonial do Estado. É aquele interesse econômico, né, do Estado, interesse patrimonial, interesse de arrecadar tributos, tá? Exemplo, professora, de uma atuação da administração pública no contexto ali do interesse público primário e secundário, a desapropriação. A desapropriação, né, é um ato administrativo que visa, que tem como fundamento alcançar, conseguir satisfazer o interesse público primário, a desapropriação em si. Você desapropria um imóvel particular para a construção de uma unidade básica de saúde, né? Eu estou sobrepondo o interesse público ao interesse individual. Eu estou dizendo assim, me desculpa particular, mas eu vou tirar você daí, da sua casa, do seu imóvel, eu vou lhe desapropriar, porque a localização do seu imóvel é ideal para o que eu pretendo, que é a construção de uma unidade básica de saúde. E aí, como o interesse da coletividade ele é mais importante, ele se sobrepõe ao interesse particular, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que lhe desapropriar. Então, a desapropriação, um exemplo de atuação, de ato administrativo, de atuação da administração pública, visando alcançar o interesse da coletividade. Entretanto, prestem atenção. Lá dentro da desapropriação, quando eu for desapropriar o particular, eu tenho que pagar, né? Eu tenho a contraprestação é o pagamento de uma indenização a esse particular, porque eu vou desapropriar o imóvel dele. E aí, na hora que eu vou barganhar esse preço, e aí eu ofereço um preço ínfimo a ele, uma indenização ínfima a ele, em troca, né,
como contrapartida daquela desapropriação, ali naquele momento a administração está agindo pautada no seu interesse público secundário, ou seja, o pagamento de um valor ínfimo no momento da administração. Ela está perseguindo o seu interesse público secundário. Ela está barganhando, é o interesse patrimonial dela. Para ela, a administração ali naquele momento, é mais interessante ela dizer assim, epa, sua casa não vale 300 mil reais, vou te dar 100, tá? Aí se o particular não concordar, coitado, ele que vai recorrer à justiça, tá bom? Aí ele vai judicializar a demanda, enfim. Outro exemplo de atuação administrativa no contexto do interesse público secundário seria a recusa do pagamento administrativo de valores devidos a um servidor público, por exemplo, a título de remuneração. Então, a administração, não sei por qual motivo, não pagou a servidora pública tal os seus vencimentos referentes ao mês de janeiro, de fevereiro e de março de 2020. Foi um equívoco, foi, enfim, um motivo qualquer. Não pagou. A servidora vai cobrar a administração, administrativamente tentar resolver aquela situação. A administração diz, não vou lhe pagar, não. Aquela recusa ali, não vou lhe pagar, não é devido, você não trabalhou, alguma coisa nesse sentido. Aquela recusa de pagamento administrativo ali, devida, né, ao servidor público, a título de remuneração, é um exemplo também de atuação administrativa ali no contexto ali no contexto do interesse público secundário. Enfim, adiante, aliás, em princípio, né, a lógica é essa, em princípio, somente o interesse público primário se apresenta com status superior em relação ao interesse particular, isso que eu já havia falado para vocês, tá? O interesse público que nós estamos falando, que é conteúdo do direito do regime jurídico administrativo, que é o que fundamenta a lógica, né, do direito administrativo, da atuação administrativa, ele é o interesse público primário, que é o interesse público da coletividade, tá bom? E aí, professora, mas enfim, quantos, aliás, e quais são os princípios que compõem o regime jurídico administrativo? Vamos falar, enfim, desses princípios, professora. Pois bem, são vários, né? Entretanto, todos os princípios que compõem esse regime jurídico administrativo, eles vão derivar de dois superprincípios, que são exatamente o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? O princípio da supremacia do interesse público, ele é quem vai fundamentar. Lembra que eu falei que a lógica do regime jurídico administrativo é que esse regime jurídico administrativo é um conjunto de princípios e regras que impõem, que conferem prerrogativas e impõem limitações à atuação da administração pública? Pois bem, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é o que vai fundamentar, né, a existência, a disposição dessas prerrogativas por parte da administração pública, ao passo que o princípio da indisponibilidade do interesse público vai fundamentar a imposição dessas restrições, dessas limitações à atuação administrativa. Esses dois princípios, supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público, eles são as pedras chamadas, são conhecidos como as pedras de toque do direito administrativo, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Também são conhecidos como binômio do direito administrativo, prerrogativas e sujeições. Bipolaridade do direito administrativo, segundo Maria Silva Zanella de Pietro, tá? Eles são os super princípios. São
são o alicerce do direito administrativo, do regime jurídico administrativo, tá? Todos os demais princípios, sejam eles constitucionais, expressos ou implícitos, ou infraconstitucionais, todos eles decorrem desses superprincípios: supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público. Pois bem, vamos conhecer, portanto, o princípio da supremacia do interesse público. E assim, o interesse público, ele é supremo, ele é superior ao interesse particular, e todas as condutas estatais têm como finalidade a satisfação das necessidades coletivas. A administração se põe em situação privilegiada quando se relaciona com o particular, tá? As prerrogativas decorrentes da supremacia do interesse público compõem um poder-dever para bem desempenhar sua função, que é administrar de forma a satisfazer as necessidades da coletividade. Olha, gente, aqui a lógica, tá, é a superioridade do interesse público em relação aos particulares. Essa é a lógica do princípio da supremacia do interesse público. Ou seja, que se fundamentam as prerrogativas e os privilégios do Estado, né, da administração, para alcançar o interesse público em um patamar de superioridade em relação ao particular. Apesar de ele não ser um princípio expresso na Constituição, ele é um pressuposto lógico do convívio social e fundamental, tá? Quase todos fundamental, aliás, a todos os institutos do direito administrativo, tá? Lembrando que essa superioridade não é da máquina estatal nem do administrador, mas sim do interesse da coletividade. Exemplo, né, do concreto, da concretização do princípio da supremacia do interesse público. Deixa eu ver aqui se tem gente querendo entrar. É exatamente a desapropriação também. A desapropriação, o Instituto da Desapropriação, as requisições administrativas. Vocês conseguem visualizar o Instituto da Desapropriação e das Requisições Administrativas como sendo um exemplo da concretização do princípio da supremacia do interesse público? Mas é lógico, né? Poxa, eu vou desapropriar um imóvel, eu vou tirar, eu vou tirar a propriedade de um imóvel, de um particular. Olha, um imóvel residencial, um imóvel de morada, de família. Eu, Estado, vou lá e desaproprio aquele imóvel para mim, Estado, né? Mas com vistas à satisfação do interesse público, né? É a coletividade quem pede, é a coletividade quem necessita. A coletividade se sobrepõe, o interesse da coletividade se sobrepõe ao interesse privado. Então, me desculpa aí, tá? O particular, dono do imóvel que eu vou ter que desapropriar. Mas o interesse da coletividade legitima esse ato. As requisições administrativas, você está andando na rua, né? De repente, o policial chega lá e toma o seu carro. Você tem um imóvel, você tem uma embarcação, e a administração vai lá e requisita ali momentaneamente aqueles seus bens para satisfação de um interesse da coletividade. Requisita ali seu barco, né? Porque a gente está passando por um momento de enchentes e inundações, e a administração precisa daquela embarcação ali para sair atendendo o pessoal que a gente não tem acesso. Enfim, requisições administrativas, exemplo de
de concretização do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. As cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, né? Exemplo clássico, quando nós formos estudar licitações, contratos administrativos, que a gente for lá botar com as cláusulas exorbitantes, vocês vão ver, né, a diferenciação que é. É um monte de cláusula que exorbita, né? Enfim, o poder de polícia que a administração pública detém, as próprias prerrogativas processuais. Lembram do novo CPC? Prazo em dobro para contestar, dobro para recorrer, tudo isso são prerrogativas, privilégios do Estado e que se fundamentam nesse princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Tá bom? Vamos lá, próximo, disponibilidade do interesse, princípio da indisponibilidade do interesse público. E diz assim para a gente, o agente estatal, ele não pode deixar de atuar quando as necessidades da coletividade assim exigirem, uma vez que suas atividades são necessárias à satisfação do interesse da coletividade, do povo. O administrador público, gente, ele não pode dispor do interesse público, nem para abrir mão do interesse público, nem para buscar satisfazer interesses próprios ou individuais, tá? Veja, os bens, direitos e interesses públicos, eles são confiados ao administrador público para a gestão da coisa pública, nunca para sua livre disposição. Porque o administrador público, ele não pode expor daquele que não lhe pertence, tá? Então, o administrador público não pode expor do interesse público, tá? O administrador, ele não tem liberalidade sobre esse interesse público. Exercer a função pública significa exercer a atividade em nome do povo, em nome da coletividade. Como ele poderia, portanto, abrir mão desse interesse da coletividade? Jamais. O princípio da indisponibilidade do interesse público, ele funciona como uma limitação também, tá? À supremacia do interesse público. Porque a partir desse princípio, o ordenamento jurídico, ele também impõe algumas limitações à atividade, porque essa supremacia não pode ser irrestrita e ilimitada. Então, é a partir da indisponibilidade do interesse público que a gente, né, impõe uma limitação à atuação da administração pública também, tá? Exemplo, professor. Vamos concretizar aqui o princípio da indisponibilidade do interesse público. Quer contratar? Quer contratar uma obra, um serviço, quer comprar? Você, administração pública. Tudo bem, licitação, tá? A gente não pode expor, a gente não pode abrir mão, a gente tem que licitar. Quer pessoal para trabalhar na administração pública? Concurso público, tá? Indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios, gente, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, embasam o sistema administrativo, que se resume nas prerrogativas de que o Estado tem para satisfazer as necessidades coletivas, assim como nas limitações a que o Estado se submete para evitar distorções de condutas. A administração, portanto, só pode atuar dentro desse limite do interesse público. Dito isso, relembrem que eu falei para vocês que todos os outros princípios da administração pública derivam desses dois princípios, tá? E aí, esses outros princípios
a gente dá o nome, né? Chamam de subprincípios. Todos os princípios administrativos decorrem da Constituição, seja expressamente ou implicitamente, de modo que os princípios constitucionais expressos, eles estão previstos lá no artigo 37, caput, da Constituição Federal. E é aquilo que a gente conhece, né? Aquele macete que a gente conhece como LIMP, né? São os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Existem outros princípios, claro, vários, aliás, que se encontram implícitos nas normas constitucionais e outros princípios expressos na legislação extravagante, nas disposições infraconstitucionais, né? Hoje, nós vamos nos restringir a analisar esses princípios que a gente já analisou, supremacia do interesse público sobre o particular e indisponibilidade do interesse público, e os princípios expressos da Constituição Federal, expressos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, em razão do pouco tempo que a gente tem, que a nossa aula só pode durar 1 hora. Tá? E aí, nós temos aí o princípio da legalidade, tá? Ó, o princípio da legalidade, gente, deixa eu ver aqui se só me certificar se não tem nada aqui no chat. Pronto, tudo ok. O princípio da legalidade, minha gente, ele nos remete à ideia, né, de subordinação à lei. Subordinação à lei. Pelo princípio da legalidade, a administração pública só pode atuar conforme a lei. Todas as suas atividades estão subordinadas aos comandos legais. Aí, percebam, a gente entende o princípio da legalidade quando a gente entende que da legalidade administrativa, quando a gente entende a lógica de que, diferentemente da legalidade no âmbito das relações particulares, onde o que não está proibido é presumivelmente permitido, pela legalidade administrativa, o administrador só pode atuar, só está autorizado a atuar com prévia autorização legal, sem a qual a administração não pode agir, tá? Então, o agente público, ele só atua quando houver prévia disposição legal, autorização legal. Só é permitido fazer o que a lei prevê. Pois, ao contrário do direito privado, onde é permitido tudo que não é juridicamente proibido, no contexto aqui do direito administrativo, a legalidade, aqui no contexto do direito administrativo, só permite a atuação da administração pública quando existe uma autorização legal, um dispositivo legal autorizando aquela atuação. E aí são os diferentes enfoques do princípio da legalidade. A legalidade para o direito privado, né, que se utiliza do critério da não contradição à lei, que é aplicável ali nas relações entre particulares, e a legalidade para o direito público, que se utiliza do critério de subordinação à lei, aplicável aqui no contexto das relações da administração pública. Perfeito? E aí o nosso próximo princípio, então muito tranquila a legalidade, tá? Subordinação à lei. Próximo princípio, o princípio da impessoalidade. Impessoalidade é não discriminação. Nem para beneficiar, nem para prejudicar a pessoa atingida pelo ato administrativo. Não discriminação, por quê? Porque não escolhe a pessoa que vai ser atingida pelo ato administrativo, tá?
Aqui não é relevante a figura da pessoa. A atuação da administração pública, ela é impessoal. Quer saber se é comigo, se é com você ou com quem é. Ela não pode discriminar a administração, né? Nem para beneficiar, nem para prejudicar, tá? A impessoalidade repele e abomina favoritismos e restrições indevidas, exigindo tratamento equânime e marcado pela neutralidade. Quando realiza a função administrativa, o gestor não age, nem deve agir em nome próprio, mas em nome do poder público. Veja, esse princípio, importantíssimo, muito importante. É um princípio marcado pela ausência de subjetividade ali no contexto da atuação administrativa, tá? Pelo que fica o administrador impedido de considerar quaisquer inclinações que ele tenha, quaisquer inclinações ou interesses pessoais dele no momento da atuação administrativa. Ausência de subjetividade no momento, ausência de subjetividade por parte do agente público no momento da atuação administrativa. Por conta disso, aliás, entende-se esse princípio da impessoalidade como uma faceta do princípio da isonomia, na medida em que deve-se dar igual tratamento aos administrados que se encontram em uma situação de igualdade, né? Inclusive, eu coloquei aqui uma observação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Nele se traduz a ideia de que, no princípio da impessoalidade, nele se traduz a ideia de que a administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo, nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários de facções ou grupos de qualquer espécie. O princípio em causa não é senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia. Eu acho o máximo essa descrição. Eu sou apaixonada por essa citação do Celso Antônio Bandeira de Mello. Modernamente, a doutrina analisa a impessoalidade sobre dois aspectos, tá? O primeiro aspecto, e a gente já falou sobre isso, tá? Mas só especificando, o primeiro aspecto, ele está voltado ali para o atendimento do interesse público, a impessoalidade no contexto do atendimento do interesse público, ou seja, a impessoalidade proíbe que o agente público utilize seu cargo para satisfação de interesses pessoais ou de terceiros. Assim, não pode o agente público utilizar seu cargo para se promover, para beneficiar uma pessoa querida ou prejudicar um desafeto por conta de interesses próprios, tá? Sempre buscando o interesse público. O administrador não pode buscar interesses pessoais, ele tem que agir, como já havia falado para vocês, com a ausência de subjetividade. A administração pública tem que agir objetivamente em prol da coletividade, tá? Em prol da coletividade, ou seja, buscando a satisfação, buscando atender o interesse público, tá? Por isso, né, que essa primeira vertente, esse primeiro aspecto, ele é voltado para o atendimento do interesse público. Exemplo, professora, concurso público, a regra do concurso público, né? Ou seja, a gente não faz distinção de pessoas, né? Quem vai trabalhar na administração é impessoalidade, é impessoal, se submete à regra do concurso público. Então, vai trabalhar lá quem passar na prova, quem se der melhor, né, na prova, quem alcançar a aprovação ali no concurso de provas ou provas e títulos.
Procedimento licitatório. Eu vou me utilizar de interesses pessoais para contratar com a administração pública. Eu preciso contratar uma obra, um serviço público. E aí, a empresa de fulano de tal, ela me apoiou na época da minha candidatura, né? Na época que eu me lancei que eu lancei a minha candidatura a agente político do município tal, do estado tal, da União Federal. Então, eu quero contratar, eu vou contratar aquela empresa. Pode? Não pode. Não? A administração, o administrador público, o agente público tem que agir com ausência de subjetividade, né? Sem interesses pessoais. Ele tem que agir objetivamente. Ou seja, quer contratar obra, serviço, quer comprar alguma coisa, submete, né, aqueles que desejam contratar com a administração pública ao procedimento licitatório. Aqui, a administração tem que ser impessoal. Todo mundo é igual nesse momento. Proibição de nepotismo no Brasil também é um exemplo, né, dessa vertente, desse aspecto do princípio da impessoalidade, tá? Um exemplo óbvio, lógico. Aí a nossa outra vertente é a da imputação. O nosso outro aspecto é da impessoalidade enquanto imputação do ato administrativo. Diz assim, ó, o ato não é imputado ao agente público. O ato administrativo, ele é praticado pelo agente público. O agente público é apenas um longa-manos da administração pública. Ele é a humanização, é a exteriorização do Estado, tá? Mas quem pratica o ato é a administração pública, não é o agente público. Quando realiza a atividade administrativa, o agente público age em nome do poder público, de forma que os atos e provimentos administrativos não são imputáveis ao funcionário, ao agente que os pratica, mas ao órgão ou à entidade da administração pública, tá bom? Então, quando o secretário de saúde, ele vai lá e pratica um ato qualquer, aqui no contexto dessa pandemia, desse problema de saúde pública nacional, quando o ministro de saúde ou o secretário de saúde, né, ele pratica um ato que pode vir a prejudicar a coletividade, quem praticou esse ato não foi o secretário de saúde do estado tal, né, a pessoa do secretário de saúde do estado tal, foi o estado tal, né, foi o estado do Piauí. Não foi o secretário de saúde da cidade tal, foi o município tal quem praticou o ato, tá bom? Os atos de pessoalidade aliás, isso é o que nós chamamos de teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Os atos de pessoalidade são vedados. A atividade administrativa é da administração e a ela são imputadas todas as condutas dos agentes públicos. O ato administrativo é impessoal, ou seja, não é do agente administrativo, mas da entidade, pessoa jurídica ao qual pertence. Agora, nós vamos ver o exemplo aqui do contexto do princípio da impessoalidade, tá? Exemplo. Que acontece demais, cidades interioranas, né? A obra do prefeito fulano de tal. Essa obra aqui é do prefeito fulano de tal. Às vezes tem até faixa, placa, obra do prefeito fulano de tal, reforma do campo de futebol, reforma do prefeito fulano de tal, do campo de futebol, tal, tal, tal. Pode? Não pode. Ofensa ao princípio da impessoalidade no contexto da imputação do ato administrativo. Por quê? Porque a obra não é do prefeito, a obra não é do governador,
A obra não é do presidente da República, a obra é do município, a obra é do Estado, a obra é da União Federal, tá bom? Então, os atos, o ato administrativo é impessoal. Não é imputado ao agente administrativo, mas à pessoa jurídica, a entidade ao qual pertence aquele agente administrativo, tá? Aquele agente público, aliás, que engloba todo mundo, né? Agente público é gênero, do qual o agente administrativo é espécie. E aí, a gente passa para o estudo do princípio da impessoalidade, tá? Eu espero que vocês não tenham dúvidas, mas se tiver, aí vocês já mandem aí pro chat, que eu vou tentando responder. Pronto. Então, o princípio da moralidade, tá? O princípio da moralidade nos remete à ideia, né, à noção de administração proba, de ética, tá? A moralidade administrativa não se confunde com a moral social, tá? A moralidade que esse princípio ele menciona e ele que fundamenta ele é aquela que defende a moral da coisa pública, não é a moral social, tá? Então, é a ética, é a honestidade, é a boa-fé, tá? É a não corrupção. Moralidade é não corrupção. Moralidade é honestidade no trato da coisa pública, basicamente. Isso. Ela nos traduz a ideia de boa-fé, coerência de conduta, correção de atitudes, probidade, obediência aos princípios éticos, enfim, honestidade no trato da coisa pública, não corrupção, ética. Tá? Ela está associada ao princípio, o princípio da moralidade está associado ao princípio da legalidade. Por quê? Segundo a perfeita interpretação do princípio da moralidade, da legalidade, aliás, não basta que as atividades da administração pública estejam de acordo com a lei. Essas atuações têm que ser conduzidas com lealdade, ética e probidade. Aí o Marcelo Alexandrino, ele até dá o checkmate quando ele explica perfeitamente essa associação do princípio da moralidade com o princípio esse casamento do princípio da legalidade com o princípio da moralidade. Quando ele diz para atuar observando a moral administrativa, não basta ao agente cumprir formalmente a lei, na frieza de sua letra. É necessário que se atenda à letra e ao espírito da lei, que ao legal junte-se o ético. Né? Show! Maravilhoso. A moralidade também funciona como um vetor fundamental das atividades do poder público. Percebam, verificada uma ofensa ao princípio da moralidade, mesmo que essa conduta seja aparentemente compatível com a lei, ela deve ser invalidada, tá? Ela é vetor fundamental das atividades do poder público. Verificada a ofensa ao princípio da moralidade, mesmo que essa conduta seja aparentemente legal, esteja obedecendo aos preceitos, a estrita determinação da lei, a letra da lei, ela deve ser invalidada, tá bom? E aí, o que é que resume isso? Nem tudo que é legal é moral. Interessante, né? E a atenção, ela dá o checkmate nesse nosso raciocínio. O administrador público, no contexto
da atuação, da sua atuação administrativa, ele não pode, sobre o argumento do exercício da discricionariedade administrativa, lembram que a discricionariedade administrativa é aquele juízo de oportunidade e conveniência que a lei nos dá, uma margem de liberdade que a lei dá ao administrador para atuar em determinados casos. A lei, em determinados casos, ela dá uma margem de liberdade pautada em um juízo de oportunidade e conveniência para o administrador público atuar em determinados casos, tá bom? Então, o administrador público não pode, sobre o argumento do exercício da discricionariedade, ou seja, do juízo de oportunidade e conveniência, atentar contra a moralidade, tá? Tô coçando minha língua para me falar um exemplo que aconteceu dia desses aí no contexto nacional, mas eu vou pular, tá bom? Mas era basicamente alguma coisa relacionada à nomeação de um determinado agente público, onde a lei conferia aquele direito para o administrador público, né? Ele era o agente público competente para a prática daquele ato de nomeação. Entretanto, a moral do ato, o ato estava maculado. A moralidade ficou comprometida, foi violada naquele momento. E aí, até existe também a ofensa ao princípio da impessoalidade, né? Que ele se utiliza, né, de padrões e fundamentos de ordem pessoal para fazer aquela nomeação. Então, olha só que interessante. Nem tudo que é legal é moral. A moralidade, ela está casada com o princípio da... A legalidade, aliás, ela está casada com o princípio da moralidade. Tá bom? E aí, adiante, nós temos o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, gente, ele nos remete à ideia de transparência no exercício da atividade administrativa. Proíbe a edição de atos secretos pelo poder público. Gente, apareceu aqui uma mensagem para mim. Vocês estão me ouvindo ainda? Estão comigo? Alguém responde aí no chat? Sim? Ótimo. Ah, tá. Porque apareceu aqui uma mensagem que a conexão foi cortada. Ótimo, perfeito. Pois vamos adiante. Esse princípio da publicidade, ele nos remete à ideia, né, de transparência no exercício da atividade pública, proíbe a edição de atos secretos pelo poder público. A coletividade tem que saber, a coisa não é pública, né? O agente público não está gerindo o que é nosso. Nada mais justo do que a gente saber o que é que está acontecendo ali dentro. Deixa eu ver aqui. Ok, né? Ótimo. Nada mais justo. Então, proíbe a edição de atos secretos pelo poder público, definindo a ideia de que a administração deve atuar de forma plena e transparente, com informações acessíveis à sociedade. Qual é a principal finalidade do princípio da publicidade? Dar conhecimento público acerca das atividades praticadas no exercício da função administrativa. É a lógica, né? Publicidade. Não é a casa da mãe Joana. Não quero nada. Tudo tem que ser repassado para a coletividade. Não adianta esconder nada, porque senão está ferindo o princípio da publicidade. Funciona o princípio da publicidade como um controle da sociedade sobre o ato administrativo, mas também como requisito de eficácia do ato administrativo.
Funciona como condição de eficácia dos atos administrativos, porque o ato administrativo ele só pode produzir efeito em relação ao cidadão se for de conhecimento público. Então, tem que dar publicidade ao ato. Eu tenho que tomar conhecimento. Se eu não tomar conhecimento, como é que aquele ato, ele vai ser um ato válido, tá? Mas ele não vai produzir efeito, ineficaz. Ele só está apto a produzir efeito depois que a coletividade toma conhecimento. Velho exemplo clichê das proibições. É proibido estacionar em local tal. A partir de agora é proibido andar na rua sem máscara, tá? Deu publicidade a esse ato, porque se não deu publicidade, ele é válido, tá? É uma lei que foi editada, que foi sancionada, que é válida, que foi até publicada. Olha a diferença de publicação e publicidade. Publicar é apenas uma das espécies possíveis de publicação, tá? Aliás, publicação é gênero, publicidade é gênero do qual a publicação seria uma espécie. Então, a lei foi editada, foi sancionada, foi publicada no Diário Oficial, mas ela não foi publicizada. Eu não dei publicidade à coletividade. Como é que a coletividade vai saber, né? Bota placa, proibido estacionar aqui. Proibido o trânsito de pessoas sem máscaras. Pronto, agora eu dei a devida publicidade do ato administrativo, agora ele está apto a produzir efeitos. Interessante, né? Pois é. Publicidade. Aí, exceções, obviamente, não existe princípio como todos os outros, né? O princípio da publicidade ele não é absoluto, não existe princípio absoluto. E em alguns casos o ato administrativo ele pode ser sigiloso, desde que devidamente fundamentado. A exemplo de atos praticados em razão, aliás, a exemplo da justificativa, né? De razões de relevante interesse público, a necessidade de sigilo em razões de segurança nacional, enfim, existem exceções à regra da publicidade dos atos administrativos. E a outra coisa que eu queria falar com vocês é o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que estabelece, aliás, a obrigatoriedade do caráter educativo, informativo e de orientação social dessa publicidade, não podendo o administrador se utilizar dela para fazer promoção pessoal, tá? A regrinha do parágrafo 1º do artigo 37. E, em seguida, e por fim, pelo menos na aula de hoje, porque a gente pode dar continuidade aos princípios da administração pública, mas nosso último princípio é o princípio da eficiência, tá? O princípio da eficiência, ele ganhou roupagem de princípio constitucional expresso com a emenda constitucional 19 de 1998, que é a emenda constitucional chamada reforma administrativa, tá? Contudo, esse princípio ele já era um princípio infraconstitucional. Entretanto, como eu falei para vocês, apenas em 98 que ele ganha roupagem constitucional, que ele passa a integrar o artigo 37 caput da Constituição Federal. O princípio da eficiência, gente, ele nos remete à ideia de agilidade, presteza, produtividade, economia, ausência de desperdício no contexto da atuação
da administração pública. Eficiência é produzir bem, com qualidade, com menos gastos, tá? Uma atuação eficiente da atividade administrativa é aquela realizada com presteza e, acima de tudo, um bom desempenho funcional. O princípio da eficiência refere-se tanto à atuação do agente, portanto, olha o resumo da obra. O princípio da eficiência refere-se tanto à atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados, quanto em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. Né? Repetindo, a eficiência é produzir bem, com qualidade e menos gastos. Tá? É bom desempenho funcional. Tá? É presteza na atuação da administração pública. E aí, a eficiência, há quem diga, aliás, que a eficiência é norma de eficácia contida. Na verdade, a eficiência é norma de aplicabilidade imediata. A própria emenda constitucional 19 de 98 concretizou esse princípio em alguns dispositivos constitucionais, a exemplo do artigo 41 da Constituição, que trata a eficiência como condição para a estabilidade do servidor público, ou seja, o servidor público ele só vai adquirir estabilidade de acordo com a disposição, né, do artigo 41 da Constituição. O servidor público só adquire estabilidade se for aprovado em avaliação especial de desempenho, ou seja, só se ele for eficiente, né? Quando eu falei há pouco da eficiência no contexto da atividade funcional, tá? Desempenho funcional. Eficiência também no contexto das despesas com pessoal. As regras do artigo 169 da Constituição Federal definem limites de gasto com o pessoal. Exemplo, né, concreto da eficiência ali no bojo das disposições constitucionais, que dirá na legislação extravagante, que regulamenta, né, que detalha a atuação da administração pública realmente. Então, despesas com pessoal, né, ou seja, economia, presteza, produzir bem com menos gastos. Pois bem, gente, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma observação. Existem outros princípios administrativos, como eu disse para vocês, ali, de extrema importância, aliás, tá? A exemplo do princípio da hierarquia, do princípio da autotutela, princípio extremamente importante no contexto da administração pública, princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, princípio do devido processo legal, administrativo, dentre vários outros, os princípios administrativos contidos na Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, princípio da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade. Ai, eu amo essa lei. Adoro fazer o estudo dessa lei. Quem sabe pode até ser o tema da nossa próxima aula. A Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos, que traz também um monte de princípios para a gente, alguns princípios específicos no contexto das licitações e contratos, a exemplo do princípio da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, e outros princípios correlatos. Enfim, existem vários outros princípios administrativos. Hoje nós fizemos a análise dos superprincípios, das pedras de toque do direito administrativo, quais sejam os princípios da supremacia do interesse público,
sobre o particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público e os princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal, que é o nosso link, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí eu queria falar para vocês que esse tema é bastante importante, que a gente tem que se ater a esse dever de observância dos princípios administrativos por parte da administração pública, tá? A força coercitiva dos preceitos principiológicos que definem a atuação estatal, inclusive considera ato de improbidade administrativa qualquer conduta do agente público que enseje violação aos princípios orientadores da atividade estatal, ainda que não haja enriquecimento ilícito ou prejuízo direto ao erário em decorrência dessa conduta. Essa é a expressa disposição, a disposição expressa, aliás, do artigo 11º da Lei 8.429/92, que é a lei de improbidade administrativa, tá? Força coercitiva dos preceitos principiológicos. Desobedeceu, violou princípios administrativos, ato de improbidade administrativa, tá? Artigo 11 da LIA. Punível com essa violação, perda da função, essa violação a esses princípios, né? Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, pelo prazo de 3 anos, além de ressarcimento integral do dano, se houver, né? Dano patrimonial ao erário. Então, olha só que interessante, olha só que importante, né, a análise desses princípios e entender que existe efetivamente uma força coercitiva desses princípios, desses preceitos principiológicos. Então, gente, nós vamos ficar por aqui. Aí as nossas referências bibliográficas. Então, a gente vai ficar por aqui, tá? A nossa aula hoje não, né? Aqui no Direito na Rede, ela é um pouco resumida, né? A gente tem 1 hora de aula e aí vocês, inclusive, podem me dizer aí por o chat depois, me dizer se gostaram da aula e se querem prosseguir com princípios, se querem analisar outra coisa, podem me dar, enfim, a palavra é sugestões sobre a nossa próxima aula. Vou ficar falando aqui com vocês, mas eu vou só eu queria só agradecer a presença de todos vocês, dizer que foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês hoje e convidá-los, conclamá-los, convidá-los para o nosso próximo encontro, que eu vou acabar a nossa gravação aqui, tá?